Voltamos com o segundo bloco do Sindicato na TV e hoje vamos destacar a atuação dos sindicatos rurais quando ocorre a tentativa de interferência ou invasão na representatividade. E quem vai explicar essa situação para a gente é o assessor sindical da CNA, que já está aqui com a gente, Evanderson de Deus. Bom dia, Evanderson, obrigado pela presença. De nada, bom dia, André, bom dia aos produtores rurais, sindicalistas. É isso aí. Esse é um tema, André, que vem nos preocupando nos últimos tempos. A gente tem observado, a CNA faz um trabalho de acompanhamento das publicações de registro de sindicatos e novas entidades do setor e concorrentes. A gente tem percebido uma movimentação muito frequente na mudança e alteração estatutária de sindicatos de trabalhadores e agora o grupo da agricultura familiar. E eu recebi já ligações na CNA tratando desse assunto e pessoas com dúvida, inclusive do sistema de sindicato de trabalhadores da agricultura familiar. Então eu achei importante trazer esse tema porque ele tem sido recorrente nas ações que nós temos na CNA. A gente faz um acompanhamento, um monitoramento de tudo que acontece nesse meio. Então, eu vim para poder tratar um pouco desses assuntos aí com vocês. Como e quando ocorrem essas interferências ou invasões à representação dos sindicatos rurais? Olha só, André, eles aproveitam em alguns momentos na brecha da lei, talvez por desconhecimento ou até esperteza, digamos assim, para avançar nessa representação que ultrapassa o limite estabelecido por lei, né? Então, desde 1970, na década de 70, 71 para ser mais específico, a gente tem tratado da lei do enquadramento sindical, que é o Decreto-Lei 1166, que vem dividindo essas categorias entre trabalhadores e empregadores, que é uma das prerrogativas da existência do sindicato rural. Então, quando ele ultrapassa essa representação, fica até difícil de definir, você representa na verdade quem? Né? Porque o produtor rural ele é representado entre trabalhadores e empregadores, ou empresários rurais. E aí quando entra um terceiro setor, a gente fica até com uma insegurança jurídica de saber como é que você vai criar uma obrigatoriedade, sendo que isso já é estabelecido por lei. Né? Então eu trouxe até uns slides ilustrativos para a gente poder expressar e mostrar isso melhor. O Decreto-Lei 1166 de 71 vem definindo trabalhador rural, que é a pessoa física que presta serviço ao empregador rural mediante remuneração de qualquer espécie, ou seja, aquele empregado que tem carteira assinada. E quem, proprietário ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da família, né, indispensável para a própria subsistência, exercício das condições mútuas, na colaboração e ainda com a ajuda eventual de terceiros. Ajuda eventual de terceiros quer dizer o seguinte, ele pode fazer um contrato de prestação de serviço, um contrato temporário, com aquele safrista, com a pessoa que vai ajudar no plantio ou na colheita. E ele pode fazer isso até 120 dias, sem criar um vínculo empregatício da obrigatoriedade da assinatura da carteira de trabalho. E aí nós temos o empresário e o empregador rural, que é representado pela CNA. Então, mesmo aquele que não é empregador, ele é considerado pela nossa legislação, pela nossa Constituição, como empresário, que é aquela pessoa que empreende. Ele empreende no meio rural, em área que dá uma condição econômica e potencial econômico de produção, mesmo em regime de economia familiar. Então, nós temos 3 tipos de enquadramento para empresário e empregador rural, que é a pessoa física ou jurídica, que tendo empregado, empreende a qualquer título atividade econômica rural, que é a pessoa jurídica. A pessoa física nós temos aqui quem proprietário ou não, quer dizer, aquele que tem a propriedade do imóvel ou a posse, mesmo sem empregado em regime de economia familiar, que explore o imóvel rural, que absorva a força de trabalho, acima de 2 módulos rurais. E temos aqui os proprietários de mais de um imóvel pequeno, cuja soma das áreas seja superior a 2 módulos rurais da respectiva região. E isso, André, causa uma confusão, às vezes, essa condição de enquadramento dentro dos módulos rurais. Porque nós temos 2 tipos de módulos que são tratados para efeito de regularização fundiária e classificação junto ao INCRA,
que se trata de módulo rural e módulo fiscal. Então, são coisas diferentes. Então, eu trouxe até também um conceito para tratar essa diferença de módulos de enquadramento. Então, essa aqui é a forma aonde surge essa dúvida e essa interferência. Porque o nosso enquadramento é tratado por módulos rurais. E aí se confunde com a lei da agricultura familiar, que ela trata que aqueles que têm propriedade menores que 4 módulos fiscais são agraciados ou beneficiados pela lei da agricultura familiar. Então eles fazem essa confusão de 4 módulos fiscais para efeito da condição do PRONAF, que é o Programa da Agricultura Familiar, que é um programa de crédito, e com enquadramento sindical, criando uma terceira categoria, um terceiro setor, que hoje já tem até federações e em alguns casos eles até entendem que é assim. Mas em termos de organização sindical, não é o que vem a ser trabalhado. Então eu trouxe aqui uns conceitos bem sucintos a respeito do que vem a ser módulo rural e o módulo fiscal. Então o módulo rural ele é calculado para cada imóvel rural em separado, é sua área referente ao tipo de exploração predominante do imóvel ou segundo sua localização. Então, o módulo rural ele é por atividade. Hortifruti e granjeiro, o módulo é menor, pecuária ele é maior. Já o módulo fiscal, e o módulo rural também, antes de eu passar para fiscal, ele é quem, pelo conceito da lei, quem se remete ao enquadramento sindical, para efeito de representação sindical. Já o módulo fiscal, ele é estabelecido por município e não por imóvel. Então ele pega a média das atividades dos módulos rurais do município, ele faz essa média e em cima dessa média ele estipula esse módulo fiscal para efeito de enquadramento desses imóveis e classificação. Como que isso se classifica? Então o módulo rural ele vai classificar pequena, média e grande propriedade, onde pequena propriedade é até 4 módulos fiscais, de 4 até 15 média propriedade e maiores que 15 módulos fiscais são as grandes propriedades ou latifúndios. Evanderson, e nesse caso, o que a CNA faz quando ocorrem essas ocorrências aí, quando essas ocorrências acontecem, como por exemplo invasão, o que a CNA faz? A CNA tem um trabalho proativo feito dentro da nossa assessoria jurídica, um trabalho muito bem executado por um técnico. O Alexandre ele faz a leitura das publicações no Diário Oficial da União, onde aparecem as publicações dos pedidos de registro e lá está expresso a categoria que eles convocam. Então, quando a gente vê que tem divergência nessa categoria, nós informamos as federações para que façam um trabalho proativo, vá nas assembleias, tenta entrar em contato com os sindicatos até para esclarecer esse enquadramento. Né? E tem um outro trabalho também, André, muito importante, feito também pela coordenadora do departamento jurídico lá, que é a doutora Norma. Ela trabalha os mandados de segurança e as impugnações junto ao Ministério do Trabalho. Então, a CNA tem logrado êxito em mais de 90% das ações em que a gente ingressa com mandado de segurança quando ocorre essa interferência. Perfeito, Evanderson. Esse foi o Evanderson de Deus, então, falando a respeito de invasões, ocupações aí aos sindicatos rurais em todo o Brasil.